Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Gratos estamos por essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede de poder estar anunciando a palavra do Senhor nessa noite de domingo. O Senhor aprove nós entrarmos no ar para falar com os irmãos através dessa live, para estar participando junto com os irmãos, ministrando a poderosa palavra do Senhor. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, né, irmãos? Dias em que muitas coisas têm acontecido e é necessário que a palavra de Deus seja anunciada. Enquanto nós podemos anunciar, o Senhor diz que haverá tempo em que a população na terra ela sentirá fome e sede, mas não de comida e nem de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que a palavra pode ser ministrada, a palavra ainda pode ser pregada. Nós temos liberdade para estar falando de Jesus, para estar anunciando o reino de Deus. Mas segundo a palavra de Deus, haverá um tempo aqui na terra em que as pessoas vão sentir sede, fome de comer, de ouvir a palavra de Deus e não encontrarão. Enquanto nós temos essa porta aberta, nós ainda anunciamos o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, de uma maneira maravilhosa, ele disse que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós também não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então todos quanto ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho e crerem nas palavras de Jesus, na vida dessa pessoa, o Evangelho se torna poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu quero nesta noite deixar junto com os irmãos um versículo, para que a gente possa estar ministrando nesse versículo. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Veja bem, irmãos, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério aqui na terra, lá em Jerusalém, ali em Nazaré, nós sabemos que aquela região estava dominada pelo Império Romano, que dominava todo o norte da África, ali o Oriente Médio, até a Itália, a Espanha, a Gália, toda aquela região, que hoje é a França, até ali era dominada pelo Império Romano. Era um império poderoso, forte e cruel. E quando Jesus nasceu, dali 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, ele começa com um versículo, a qual ele traz, dizendo da seguinte forma: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ou seja, Jesus, ele nos faz entender pela palavra que o povo daquela época em que ele começou a anunciar o Evangelho estava assentado em trevas. E quando Jesus começa a anunciar o Evangelho, eles viram uma grande luz. Ou seja, o Evangelho começando a ser anunciado por Jesus, ele se torna uma luz para aqueles que estavam assentados em trevas. E também aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, havia pessoas assentadas também na região e sombra da morte, ou seja, pessoas que estavam próximas da morte, pessoas que estavam ali já
para passar para o outro plano. E quando Jesus começa a anunciar o Evangelho, nós percebemos ali que Jesus ele traz a luz para a vida daquelas pessoas que começaram a ouvir a pregação. Imaginem vocês, meus irmãos, a todos que me ouvem nesta noite. Imagine aquela primeira pessoa, ou aquele primeiro grupo de pessoas que tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar, de ouvir Jesus transmitir as palavras do Evangelho logo naquele início. Imagine a surpresa daquelas pessoas a qual nunca tinham ouvido, nem visto, nem presenciado alguém com tamanha autoridade, tamanho poder, tanto amor, tanta presença, falando das coisas de Deus, da maneira com que Jesus falava. Então aquelas pessoas que estavam sem esperança, sem ter no que acreditar nas suas vidas, ouvindo o Evangelho, elas receberam aquela luz do Evangelho, como diz a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E observe que um humilde carpinteiro de Nazaré, de uma família humilde, que nasceu numa manjedoura, foi perseguido já desde quando ia nascer, já havia perseguição para tentar matar Jesus. E aquele menino cresceu, se fortaleceu, ele cresceu em graça, em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens, até que chegue na idade de 30 anos, a qual ele inicia o seu ministério. E aquele menino humilde, agora um homem com 30 anos, é batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. E aquele menino se torna o Salvador da humanidade. Sobre os lombos dele, sobre Jesus estava a responsabilidade de salvar toda a humanidade. Um menino contra um império, um menino contra uma religiosidade estabelecida em toda aquela região, queria perseguir esse jovem, mas Deus era com ele. A Bíblia diz que ele foi ungido, e o poder de Deus sobre Jesus não tinha limite, e foi por isso que Jesus conseguiu fazer o que ele fazia, da maneira com que ele fazia. Foi por isso que Jesus, ele teve poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para fazer o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, para ressuscitar os mortos. Jesus, ele foi ungido por Deus. Quando ele foi batizado ali no Rio Jordão por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou como pomba sobre ele. E Jesus ele inicia o seu ministério, e sobre ele Deus trouxe a plenitude para toda a humanidade. Desde o Éden, desde o início, Deus havia prometido, quando no início, no momento da queda do homem, da mulher, ali no Éden, sendo enganados pela serpente, Deus proferindo o castigo do homem, o castigo da mulher e o castigo da serpente. Deus disse que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ela sim lhe feriria o calcanhar, como nós vimos ali na cruz. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele está sentado à direita de Deus e intercede pelos seus. Portanto, nós temos uma viva esperança dentro de nós. Nós temos dentro do nosso coração uma esperança de que um dia esse mesmo Jesus que foi prometido ali no Éden, no momento da queda, onde Deus diz: e da mulher nascerá um que esmagará, pisará a cabeça da serpente. Nós temos em Jesus o momento onde se cumpriu esse proto-evangelho, essa profecia, essa fala ao qual Deus determinou. E chegando aos nossos dias, Jesus hoje, ele salva
Ele cura, Ele batiza, Ele liberta. E você não deve ser como a maioria em que duvida das coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, conforme disse o apóstolo Paulo, seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde o amor de muitos esfriaria, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E Jesus ainda hoje está chamando vidas, convidando pessoas para entregar a vida para Ele, para aceitar Ele como Salvador da sua alma, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, viver uma nova vida, uma nova criatura, servindo ao Senhor com essa viva esperança dentro do seu coração. E nós temos que observar que somente aqueles que são nascidos de novo podem compreender os mistérios de Deus. Somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, ou seja, da vontade de Deus, aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, desceram as águas do batismo, ressurgiram uma nova criatura, conseguem entender os mistérios da palavra de Deus, os mistérios de Deus revelados na sua palavra, revelados na pessoa bendita de Jesus. Nós temos, você pode perceber, existem muitos filósofos, cientistas, homens cultos, homens eruditos, que conhecem a palavra, que estudam a Bíblia, mas de uma maneira científica, de uma maneira não pelo Espírito Santo. As coisas de Deus, elas são entendidas pelo homem espiritual. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele é natural, ele compreende as coisas do intelecto, da alma, as coisas que são inteligentes, as coisas que são profundas no conhecimento humano, mas no conhecimento de Deus, somente os que são nascidos da água e do Espírito, os que receberam o batismo de imersão no corpo de Cristo, quando aceitam Jesus como Salvador. Por isso que o mundo da época de Jesus não conheceu a Cristo, mas houve os que o conheceu. E aqueles que conheceram a Jesus e aceitaram Ele como Filho de Deus, como disse o apóstolo João no Evangelho de João, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E nos nossos dias é a mesma coisa, como foi no tempo de Jesus, uma grande multidão, a maioria das pessoas sempre duvidou, sempre desconfiou, sempre desacreditou, sempre foram incrédulos, mas também houve muitas pessoas no meio da multidão que entregaram a sua vida para Jesus, que confiaram nele. Zaqueu entregou a sua vida no meio da multidão. A mulher do fluxo de sangue entregou a sua vida no meio da multidão. Tantas e tantas passagens na Bíblia, ao mesmo tempo você observava que ao redor de Jesus estavam ali os fariseus, os doutores da lei, os romanos e toda aquela população, e essa grande maioria duvidava, não cria, não acreditava, porque Jesus era humilde, era manso, Jesus não tinha pompa, Jesus não tinha aquele status igual os homens procuram nessa terra. Mas no meio dessa multidão sempre houve homens e mulheres que creram na palavra de Deus, homens e mulheres que creram no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo diz que expressamente, diz o Espírito Santo, que nos últimos dias haveriam homens blasfemos, dizendo: onde está a sua vinda? Desde que os antigos morreram, as coisas permanecem do mesmo jeito. Mas esses homens são os mesmos que não acreditaram em Jesus quando Jesus veio, os mesmos que não acreditam hoje que Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Mas o convite nesta noite para você é: se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Assim como o diabo enganou Eva e Adão no jardim do Éden. Qual foi o engano ali com que Satanás, ali ele
entrou na serpente um espírito e fez a serpente, convenceu a serpente a convencer Eva e Adão de que o que Deus tinha falado não era como Deus tinha falado. Ou seja, Satanás distorceu a palavra de Deus ali no Éden, e a mesma coisa o diabo continua fazendo hoje, distorcendo aquilo que Deus ensina na palavra. Tudo que Deus diz na palavra, o diabo usa pessoas que são instrumentos dele para distorcer o que Deus diz, assim como foi usado quando Noé construía a arca e avisava que viria o dilúvio, o qual inundaria toda a terra, e aqueles homens, aquela geração, por mais de 100 anos, duvidaram, zombaram, não creram, e quando veio o dilúvio, eles foram pegos de surpresa. Somente Noé, sua esposa, seus filhos e as suas filhas foram salvos naquele momento. Assim, nos dias de hoje, a igreja está alertando que Jesus está voltando. A igreja está alertando que nós estamos na última hora. Nós estamos pregando, até mesmo para muitos irmãos, que nós temos que estar com as lamparinas e o azeite para colocar na lamparina e acender para sair ao encontro do noivo, quando ouvirmos a voz dizendo: aí chega o esposo está chegando. Nós não podemos ser como aquelas mulheres loucas que não se prepararam, levaram a lamparina, mas só um tiquinho de azeite que não era suficiente para sair ao encontro do noivo. Assim, nos dias de hoje, muitos irmãos, muitas pessoas que outrora no passado serviam a Deus com alegria, hoje já não tem mais azeite na sua lamparina, hoje já não tem mais essa viva esperança dentro de si de que Jesus breve voltará, e não estão se preparando, estão se corrompendo com o mundo, como disse os apóstolos quando os gregos se converteram, foram fazer parte da igreja, e eles, numa reunião, o Espírito Santo disse para eles: olha, não impõe a eles, senão que se abstenham dos ídolos, da carne sacrificada aos ídolos e da corrupção do mundo. Então, a mesma coisa hoje, o mundo está corrompido, e a corrupção do mundo avança sem parar. É como uma podridão de algo, é como um câncer que nunca para, que só avança. É como você vê as ferrugens, quando pega uma ferragem, vai embora e não tem parada. Assim o mundo se corrompe a cada dia. E você, irmão, você, irmã, tem que tomar cuidado para não se corromper. Pecado sempre será pecado. O que é errado sempre será errado. O que é imoral sempre será imoral. Nós não podemos confundir, deixar o diabo, como fez com Eva no jardim do Éden, confundir a mente dela. Por isso que Jesus inicia o seu ministério dizendo: aos que estavam assentados em trevas, a luz raiou. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, eles viram uma poderosa luz vindo sobre a vida deles. E essa luz continua iluminando ainda hoje. Jesus continua trazendo o seu amor, trazendo libertação, salvação, cura para todos quantos crerem no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a situação que você se encontre, se você caiu, se você desanimou, se você parou, se você desviou, não importa onde você esteja nesse momento, o Senhor Jesus te alcança. Ele atravessou um lago para encontrar um moço que jazia, que havia muitos anos com uma legião de mais de 2.000 demônios sobre a vida dele, morava em sepulcros, morava no cemitério, todo sujo, nu, cabeludo. A Bíblia diz que aquele moço era amarrado com correntes e grilhões, e ele arrebentava tudo por causa do poder do maligno naquela legião de 2.000 demônios que estava sobre a vida dele. Mas Jesus, no seu amor, atravessou o lago até chegar em Genezaré para poder libertar esse moço. Então, se Jesus fez isso naquele tempo, Ele faz isso ainda hoje. Aonde você estiver, se você abrir a porta do seu coração neste momento e dizer para Jesus assim: Jesus, eu quero aceitar o Senhor como Salvador da minha alma.
estou cansado de sofrer, estou cansado de tanto sofrimento, de tantas lágrimas, de tanto as coisas dar errado na minha vida. Eu já fiz de tudo, eu luto, eu trabalho, eu esforço e as coisas não dão certo. Entrega a sua vida para Jesus, lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lança sobre Jesus nesta noite, lança tudo que passa no seu coração. Eu vou orar nesta noite, eu vou clamar por você, e nesse momento, entregue a sua vida para Jesus, volta para Jesus nesse momento. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai escrever o seu nome novamente no livro da vida, se você é desviado, se você está voltando. Agora, se você não conhece Jesus, ainda não entregou sua vida para Ele, se você entregar sua vida para Ele nesta hora, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e Ele vai perdoar os seus pecados, e Ele vai te ajudar. Ele vai te pegar pelas mãos, vai colocar os seus pés sobre a rocha, e vai colocar um novo cântico na sua boca, e você vai estar se preparando a cada dia para encontrar com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja. E não tardará, pois nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor nessa terra. Quando nós olhamos escândalos por todos os lados, corrupção até mesmo dentro das igrejas, homens que não pregam mais o evangelho por amor, mas apenas por interesse. Tudo isso a Bíblia já dizia que haveriam nos finais dos tempos homens que fariam negócio do povo de Deus. Mas os verdadeiros adoradores vão pregar o evangelho por amor às almas, por amor à salvação das almas, e não por aquilo que financeiramente eles poderão obter. Tudo isso é reflexo, tudo isso já foi dito por Jesus que aconteceria nos últimos dias. Portanto, não se escandalize, olhe para Jesus, olhe apenas para Jesus, e você não vai se arrepender, porque Jesus nunca nos decepcionou. Houve um homem que foi martirizado, queimado vivo na fogueira, um homem que tinha mais de 80 anos de idade, e disseram para ele negar Jesus. Ele disse: como eu vou poder negar Jesus? Esse homem, esse Jesus que a vida inteira só me fez bem, como eu vou negar Ele nessa última hora? E queimaram aquele ancião na fogueira, porque ele não negou o nome de Jesus. Portanto, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Entregue a sua vida para Jesus. O tempo de Deus é hoje. Muitas vezes a palavra é pregada e muitas pessoas dizem assim: olha, quando Deus tocar no meu coração, olha, quando chegar a hora. Irmãos, uma certa feita, os irmãos de Jesus, que não acreditavam em Jesus, estavam atentando Jesus, dizendo para Jesus assim: Jesus, vai ter a festa de Jerusalém, você tem que subir lá para mostrar os teus milagres, porque as coisas que você faz não podem ficar escondidas. Mas eles não estavam falando isso pelo bem de Jesus, eles duvidavam de Jesus. E Jesus olhou para eles e falou assim: a hora de vocês está sempre pronta, mas a minha não chegou ainda. Jesus disse para eles assim: olha, a hora das pessoas morrerem nessa terra ninguém sabe, pode ser qualquer hora, ou seja, está sempre no momento, sempre pronto, mas a minha não chegou ainda, porque ele sabia a hora que ele ia morrer. Então, irmãos, nós temos que nos atentar. Nós não sabemos se nós vamos viver 1 minuto, 1 segundo pela frente, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, um mês, 1 ano, 10 anos, 20. Ninguém sabe a hora da partida. Portanto, o importante é nós entregarmos a nossa vida para Jesus no dia de hoje. A melhor coisa que um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora pode fazer nesta vida é entregar sua vida para Jesus. Existem momentos lindos na nossa vida: no nascimento, quando nos casamos, quando nos tornamos pais,
quando nos tornamos avós, bisavós, são momentos maravilhosos, mas entregar a vida para Jesus é um momento que está acima de todos os momentos, pois é um momento que define o seu futuro: vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. Portanto, nesta noite, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eu vou orar por você. Jesus é bom, irmãos. Jesus é fiel. Jesus é maravilhoso. E Ele está à direita de Deus e intercede por todos aqueles que entregam a sua vida para Ele. Eu vou orar por você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus caminhos nesta hora. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome novamente no livro da vida, Senhor, e me dá força para permanecer firme nos teus caminhos até a vinda do Senhor para arrebatar a tua igreja. E agora você que ainda não é crente, vou orar por você também. Diga assim: Senhor Jesus, estou entregando a minha vida para o Senhor nesta noite. Eu não te conhecia, só ouvia falar do Senhor, mas ouvi a tua palavra e nasceu um desejo no meu coração de entregar a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e me ajuda a ficar firme até o dia do arrebatamento. Senhor Deus, eu oro por estas vidas agora, esses homens, essas mulheres, esses jovens, Senhor, que estão entregando a vida para o Senhor, estão voltando para os teus caminhos. Perdoa os pecados deles, escreve o nome deles novamente no livro da vida, conduz a vida deles nos teus caminhos, na tua presença. Ajuda eles, Jesus, fortalece eles, pega nas mãos deles, perdoa os pecados, dá força neste momento para que eles permaneçam nos teus caminhos todos os dias. Entra naquela casa, entra naquele lar, entra naquela família, Senhor. Entra, Jesus, naquele negócio onde aquele homem, aquela mulher estão, meu Deus, sofrendo, estão passando por necessidade. O Senhor é aquele que veio destruir todas as obras do diabo. Deus, entra com providência, faz milagre nestas vidas que estão ouvindo a tua palavra, estão participando e recebendo esta oração, e todos quanto a tua palavra alcançar nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te guie, que Jesus te fortaleça. O Senhor está contigo, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele se faz presente. E se você está aí agora ouvindo a palavra, Jesus está presente no nosso meio. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.